Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows that the captain lied. Everybody got this broken feeling, like their father or their dog just died. Everybody talking to their pockets. Everybody wants a box of chocolates and a long stem rose. Everybody knows. Turminha, espero que todos vocês estejam bem, certo? Bom, vamos mais uma aula do ler e escrever, da sequência didática de ortografia. Então, nessa atividade, nós iremos ler um poema e faremos algumas atividades de reflexões sobre gramática, tá? Então, eu gostaria que vocês acompanhassem essa aula para ficar melhor o entendimento depois de vocês poderem executar essa atividade. E se tiverem dúvidas, podem me mandar as dúvidas por e-mail, ok? Vamos lá, então. Bom, vamos lá essa atividade. Então, vocês acompanhem comigo para vocês poderem não ter tantas dificuldades na hora de fazê-la, tá? Então, essa é a atividade 5A, leitura de poema. Então, vocês irão fazer a leitura deste poema do autor Fernando Pessoa. E, na sequência, vocês vão responder as questões. Lembrando que o Fernando Pessoa, ele é um escritor muito famoso. Muitas pessoas acabam fazendo referência a ele pelos diversos poemas que ele escreveu. Ele é um poeta português, nasceu em Lisboa, em Portugal, e assim, ele teve uma infância e uma juventude bastante rigorosa, de muito estudo, né? Ele perdeu o pai aos 5 anos de idade, depois a mãe dele se casou novamente, e ele foi morar na África do Sul, porque o pai dele recebeu um convite para ser cônsul. Cônsul é toda aquela pessoa que fica num país estrangeiro e eles dão assistência para quem vai morar lá. Então, por exemplo, como ele foi para a África do Sul, ele fazia assistência para todas as pessoas que eram de Portugal que moravam lá na África do Sul. E aí ele teve toda a sua educação na África do Sul. Na época, a África do Sul era dominada pelos ingleses, então toda a cultura da África do Sul era dentro da educação inglesa. E aí ele se formou em jornalismo e começou a escrever muitos poemas, né? O primeiro lugar que ele foi trabalhar foi para uma revista chamada Orfeu. E ele fazia muitas críticas literárias e fazia muitos poemas. E lá ele já começou a ficar famoso com os poemas que ele escreveu. Depois ele voltou para Portugal e continuou a escrita de poemas que são muito famosos, né? Então vocês vão fazer a leitura desse poema e vocês vão responder as perguntas referentes a esse poema, tá? O que o poeta está falando, vocês vão colocar a opinião de vocês. Bom, aqui na letra B, vocês vão observar as frases. A1. Como esse poema é triste? 2. Eu lhe mostro uma tristeza. O que as duas palavras em negrito têm em comum? Lembrando que palavras em negritos são aquelas palavras que estão escritas de forma mais forte. Então aí vocês vão escrever a resposta observando tanto a forma da palavra, né, o que tem de igual, de comum, quanto o significado. E aí vocês vão escrever aqui. Na questão C, vocês vão observar as duas frases, fazer a leitura, né? Número 1, eu lhe mostro uma tristeza. Número 2, a leveza deste poema é demais. D, agora pensem, se beleza se origina de belo, leveza se origina de qual palavra? Então, essa questão aqui está um pouquinho mais óbvia, né? Na hora de vocês poderem colocar a resposta. Aqui no número 2, é que vai precisar um pouquinho mais de análise. Talvez algumas crianças tenham dificuldade de entender a questão da referência. Então, vamos lá. 2. Leiam as frases abaixo, observando qual o papel das palavras destacadas e conversem com os colegas e professor.
Bom, então não tem colegas aqui, porque a gente está em aulas remotas. Então vocês vão, todas as vezes que vocês verem atividades que tem colega ou fazer em grupo, né, vocês sabem que não tem esse diálogo, né, de grupo como nós fazemos na sala de aula. Então é sempre individual. Então aí vocês vão tentar responder individualmente. Aquele haikai é belo. Bom, aqui tem outra palavra em negrito, e aí vem as perguntas aqui. Indiquem a que se refere cada uma das palavras destacadas, ou seja, as palavras que estão em negritos. No caso dessa frase aqui, a palavra que está em negrito, a palavra que está destacada, é a palavra belo. E a palavra belo se refere a qual aqui? Quem que é belo aqui nessa frase? Aí vocês vão escrever aqui. Então, quando fala para indicar aqui ao que essa palavra está se referindo, significa o que essa palavra que está em destaque está falando de quem? De quem aqui nessa frase? Está indicando qualidade de quem, né? Então, aí vocês vão escrever em relação às outras palavras que vocês forem colocando. E como nós estamos estudando, né? Vocês fizeram atividades anteriores a essa, então aqui, ó, belo, delicado, rico, triste. Vocês sabem qual nome a gramática dá a estas palavras? E que tipo de informação elas acrescentam às frases? Então, nós estamos fazendo um estudo, né, sequencialmente das atividades, das classes gramaticais, né? Então, nós estamos estudando as classes gramaticais de substantivos, tem vários tipos de substantivos, adjetivos, também tem algumas variações no adjetivo, verbo, vocês viram um pouquinho ano passado, e aqui neste ano é para a gente aprofundar um pouco mais, e aí eu vou estar montando mais aulas para a gente poder, eu e a Jane, né? A gente está trabalhando em dupla, então nós vamos estar montando aulas, né, com conteúdos de coisas que vocês já viram e de coisas que são para ver nesse tempo de ano, né? A gente já está no final do ano, né? Quer dizer, estamos em agosto, indo para setembro, né? Então já tivemos um bom tempo, né, de muitas atividades, mais a nível de revisão, então nós vamos passar a adquirir, a tratar de conteúdos novos. Então as aulas vão ser remotas e quando elas forem presenciais, né, nós não vamos fazer atividades em grupo, nós vamos fazer ainda, continuando com as aulas remotas, respeitando os protocolos de separação, de distanciamento, né? Mas ainda a gente vai continuar com muita atividade em casa ainda. Então tem muitos vídeos, nós vamos acessar muito a internet. Então, assim, tem dúvida? Manda a pergunta por e-mail, vou tentar responder da melhor maneira possível. Pelo WhatsApp fica um pouquinho difícil, porque nós não temos o acesso direto ao WhatsApp, e aí é só a coordenadora e a diretora que tem. Então, dependendo da dúvida que você enviar, nem sempre a diretora vai conseguir repassar para os professores, porque são muitas crianças. Então, o melhor modo mesmo, por enquanto, é mandar pelo e-mail. Mas não são atividades muito difíceis, então eu acredito que cada um de vocês vai conseguir responder super bem todas essas atividades. Lembrando que essas atividades que nós estamos vendo é de ortografia e são as classes gramaticais. As classes gramaticais que nós estamos estudando é adjetivo, substantivo, que são vários tipos de substantivos. Mais para frente nós vamos estudar os verbos e tem algumas outras classes gramaticais que nós estaremos estudando. Para quê? Para escrever melhor, né? Quando é que a gente faz uma análise melhor desse conhecimento que a gente está vendo? Quando nós vamos fazer revisão de texto. Quando a gente faz a revisão de texto, nós analisamos as palavras, as frases, a pontuação. Uma palavra mal colocada muda o sentido da frase, muda o entendimento do leitor. Então, é muito importante que nós tenhamos conhecimento das classes gramaticais, né? Porque uma palavra fora de lugar muda o sentido. E se muda o sentido, a pessoa que vai estar lendo não vai entender. Então, é muito importante nós estudarmos as classes gramaticais e saber como é que se emprega na hora da escrita, tá bom?
Bom, e aqui na letra C, agora façam a modificação das palavras entre parênteses e preencham as lacunas, como no modelo. Atenção à terminação da palavra. Então, é para vocês observarem a terminação da palavra, que é essa parte que nós iremos fazer diversas atividades e reflexões em cima dela, tá? Então, aqui, a leveza deste poema é demais. E aí, nós temos entre parênteses a palavra leve. Então, vocês vão fazer a mesma coisa nas outras frases. A palavra que está dentro do parênteses é que será empregada na frase para que ela tenha sentido, acrescentando e lembrando da terminação da palavra, ok? Então, dúvidas, só mandar por e-mail. Bons estudos!